Estamos começando mais um Papo de Guria. O que eu ia falar? Então, gurias, eu coloquei lá no Facebook, coloquei assim, ó, o que você quer saber? Quem viu essa postagem lá, hein? Ai, deixa eu ajustar aqui pra você... Sei lá, se dá pra ver. Mas então, coloquei essa postagem lá sobre o que vocês gostariam de saber. E assim, tem muitas perguntas, então não vou conseguir fazer tudo nesse vídeo. Mas então, eu vou fazer várias partes desse vídeo, tá bom? E vou soltando pra responder todas vocês. Vamos lá. A primeira que me perguntou foi a Janaína Michele. Ju, qual a sua opinião sobre corte? Você faria? Um beijo pra você. E então, sobre corte, sinceramente, eu acho que é uma opção e não uma obrigação, sabe? Se o casal conversar, achar que é a maneira melhor de manter o namoro santo pra eles, né? Então eu acho que não tem nada de errado. Assim como eu acho que também não tem nada de errado quando o casal ele senta e decide não ter um namoro corte. Eu acho que isso é opcional. O objetivo principal é que os dois estejam de acordo para agradar a Deus, né? Quem tem que sair feliz na história é Deus. Então, acho que vocês têm que conversar e ver qual que é a melhor opção para vocês agradarem a Deus. Uma guria me perguntou, a Thaís Gomes, um beijo, Thaís. Você congrega em qual igreja? Eu sou da Igreja Vida em Jesus, Ministério Evangélico Vida em Jesus, só tem aqui no Guarujá. E o dia que você estiver por aqui, pode fazer uma visitinha. Eu congrego mais aqui na congregação, que é no bairro onde eu moro. Então, eu sou da Vida em Jesus. Vamos lá, a Gei Almanza, um beijo, Gei. Ela perguntou, Ju, que tipo de roupas e músicas cristãs devem ouvir? Então... O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que a gente tem que manter a modéstia, né? Que a gente não pode escandalizar o nosso irmão. Então eu acredito que esses têm que ser o seu crivo na hora de escolher tanto roupas quanto música. Eu acho que não é muito certo a gente, principalmente em música, a gente falar música não cristã não é de Deus. Não, não acho isso, sabe? Tem muita música que não é cristã e é boa. E tem música que se denomina gospel e não é boa. Então acho que assim, você tem que ter um padrão do que também não vai escandalizar e também do que vai te edificar, né? Se é algo que nem te edifica, nada a ver, sabe? Então acho melhor não ouvir. E quanto à roupa, aquilo que te caracteriza como uma cristã, né? Se você se veste como qualquer outra menina, será que aquilo demonstra para as pessoas, testemunha para as pessoas que você é cristã? Então acho que tem que ser esse equilíbrio. Vamos lá, a Sara Martins, um beijo, Sarinha. Ela perguntou, fugindo do assunto namoro, chamados ao ministério ou faculdade. Ela quer fazer teologia e psicologia, mas ela ama escrever. Então, Sarinha, é o seguinte, quando eu senti no meu coração, né, que eu tinha essa disposição de ser missionária, de servir de tempo integral no ministério, daí uma coisa que eu quis muito fazer era teologia, porque é um dos instrumentos, né, muito grandes assim que eu posso usar no ministério, que é saber ensinar a Bíblia. Então eu fui para o seminário, estudei teologia com ênfase em educação cristã. E aí esse ano, eu já terminei o seminário, esse ano eu vou começar a faculdade de pedagogia, para continuar, né, o meu ramo assim de educação, que é o que eu amo fazer. Eu não sei, mas eu acho que esse que você quer saber, como escolher, né, qual faculdade. E acho que tinha mais alguém que tinha perguntado também sobre isso. Então acho que é uma questão assim, ora muito e vê quais as coisas que você tem facilidade, habilidade, que você se identifica e que você faria mesmo de graça, sabe? Ensinar sobre a Bíblia é algo que eu faço de graça, sabe? Então ensinar é algo que eu amo fazer. Então acho que é isso. Veja esses pontos, sabe? E tenha as suas opções, aquilo que você, nossa, isso eu nunca faria, tipo, nunca veria sangue, por exemplo. Então, minha filha, não vai pra área da saúde, né? Ou então, meu Deus, não sei nem quanto é 2 mais 2, então você não vai pra área de exatas.
E aí você vai eliminando e vendo o que você se identifica. A Joyce, ela perguntou: Ju, o que fazer quando muitos meninos te abordam? Como fazer para dar um fora, entre aspas, sem ser grossa? Então, eu acho que assim, quando você vai dar um fora, é difícil você não ser grossa, né? A pessoa não sair chateada com você, mas o que vale é o que Deus tá pensando de você. Então, o que você não deve fazer? Então, gato, sabe o que é? É porque, assim, eu sou de igreja, sabe? E eu não costumo, assim, beijar, ficar, sabe? Eu até gostaria, sabe? Você é uma gracinha, você é muito legal mesmo, mas não vai rolar. Não faça isso, tá bom, minha gente? Não dá um fora e deixando o cara pensar que você gostaria, mas que, né, não pode. Não, seja clássica. Então, sabe o que é? É que eu sou cristã e eu não fico. Tchau. Vamos lá, a Giovana Santos, um beijo, Gi. Ela perguntou quais são os seus planos para 2015. E esse é um assunto que eu tinha que falar com vocês. Porque vocês acompanharam todo o meu processo, que eu estava pensando e planejando e orando a respeito de ir para a África esse ano como missionária por 4 meses lá. Missionária, né, voluntária. E daí quando eu voltei de viagem do final de ano que eu fui viajar, puxa, né? Quando eu voltei de viagem do final do ano que eu fui viajar. Quando eu voltei, eu conversei com os meus pais e eles me aconselharam a não ir agora, a esperar, sabe, um pouco, que não era o tempo. E eu estava orando, sabe? E eu entendi que, claro, eu não ia sem a aprovação dos meus pais e também tinha outras coisas envolvidas. Meus planos agora são fazer faculdade, né? Fazer faculdade de pedagogia. Bem, o maior plano é esse. E aí continuar, né? As viagens com Papo de Guria e o canal, o blog. E, gente, uma coisa que eu preciso fazer, que vocês já me cobraram, é continuar a escrever o livro da série Manu. Quem não sabe do que eu tô falando, eu vou colocar aqui, ó, o link pra você entrar e conhecer a série Manu que eu tô escrevendo pras meninas. Eu sei que tá um pouco parado, gente, mas é que, assim, ó, escrever livro não é fácil, sabe? Demanda uma certa criatividade, um tempo, e no momento eu não tenho me dado isso como prioridade, mas é uma coisa que eu quero fazer esse ano, conseguir terminar pelo menos o primeiro livro da série Manu. E é isso, eu acho que os planos maiores por enquanto são esses, mas eu vou atualizando vocês conforme for aparecendo coisa, tá bom? A Niliane Souza, um beijo, Ni. Ela perguntou: Ju, você já passou por frieza espiritual? Sabe, mesmo estando dentro da igreja, se passou, o que aconteceu para mudar? O que fez? Gente, eu acho que essa frieza pode ser caracterizada como um desânimo, né? Desânimo todo mundo passa, tá? Todo mundo passa, eu já passei e eu sei que eu vou passar ainda muitas vezes. E assim, uma coisa que eu não faço, eu não deixo de ir pra igreja porque eu tô desanimada. Eu não deixo de participar das coisas que eu tô participando porque eu tô desanimada. Porque se eu fizer isso, só vai me desanimar mais ainda. E assim, uma coisa que é essencial, sabe? Que é difícil pra mim, deve ser difícil pra vocês, é fazer devocional, sabe? Ter aquele seu tempo de devocional todos os dias com Deus. Mas isso é algo que a gente pode conversar um pouquinho mais depois num vídeo só pra isso. Tá, Mi? Um beijo pra você. Vamos lá, Rebeca Muniz. Ela perguntou: Ju, um menino gostava de mim. Aí eu dei um fora nele, porque não gostava dele. Agora eu gosto dele e ele já sabe. Meu Deus, Rebeca, se ele estiver vendo esse vídeo. Como eu não sei e ele não veio falar comigo de novo, o que eu faço? Olha, uma coisa, eu acho que você não deve mais correr atrás dele. E eu acho que quando o homem quer, ele corre atrás. Então, se um dia ele quiser algo com você, um compromisso com você, ele vai correr atrás. Pode ter certeza. Enquanto isso, acho que você deve guardar seu coração, sabe? Não ficar criando expectativas falsas, porque isso pode acabar machucando seu coração. Então, eu sei que é difícil, mas entregue esse sentimento pra Deus, porque Deus sabe cuidar dele. A Mari Costa perguntou: um beijo, Mari, pra você.
Como lidar com seu chamado missionário para a África com seu namoro à distância? Então, eu já expliquei o que aconteceu da África, né? Na perguntinha anterior. Mas assim, o meu chamado, a minha disposição de servir a Deus, ela não é só na África, sabe? Eu tô namorando o Diego e, se Deus quiser, nós vamos ser missionários juntos. E assim, eu creio que quando a gente casar, Deus ele vai direcionar a gente. Talvez não seja para a África, mas hoje o meu coração é disposto a servir a Deus onde Deus quiser. Se for na África, eu vou. Se for no sertão, eu vou. Se for nos índios, eu vou, sabe? Então, assim, não é específico para a África. Eu amo a África, já fui lá e já sei como é e eu iria para lá de novo. Mas no momento que nem eu respondi, Deus disse não, né? Pra ir pra lá agora. E aí vocês relacionavam isso com o namoro à distância, né? Mas quando o Diego me conheceu, eu já tava planejando ir pra África, eu já tava em processo. Então ele super me apoiou porque ele também ama missões e ele falou: Ju, eu tô contigo pro que Deus mostrar, sabe? Tipo, se Deus mostrar pra você ir, eu tô contigo. Se é pra você ficar e fazer faculdade, eu tô contigo. Então, esse apoio dele foi muito importante também. Tá bom, Mari? Um beijo pra você. Bem, gurias, como teve muita gente que mandou, eu vou gravar agorinha, tá bom? Mas eu vou soltar depois mais outros vídeos pra responder todo mundo. Mas por hoje é só. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada porque vocês têm me acompanhado, porque vocês têm apoiado esse ministério. E é muito, muito, muito importante ter vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. Eu sei que talvez algumas meninas estão esperando resposta de e-mail, de mensagem. Eu vou responder todo mundo, eu prometo. Me perdoem pela demora. Como eu falei no primeiro vídeo desse ano, esse mês tá um pouquinho corrido, tem algumas coisas acontecendo. Esse final de semana, meu irmão vai casar. Então, eu queria até tentar gravar pra vocês o vlog do final de semana do casamento e pra vocês verem. Então é isso, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Também se inscreva no nosso canal pra você sempre receber quando tiver novidade. E vá lá na nossa fanpage, curte a página facebook.com/paposdeguria, entre no nosso blog www.blogpaposdeguria.com e se você tiver Instagram e se você quiser seguir @julimacastro, tá bom? Um grande beijo pra vocês e muito, 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 muito obrigada, tá bom? Por tudo e por vocês estarem comigo mais um ano, viu? Um beijo pra vocês, tchau!